Boa noite, leitoras e leitoras do Jornal Anhanguera. Meu nome é Leandro Dyer e nós estamos aqui com mais um Em Questão nesta segunda-feira, a partir das 19h30, aqui pela página do Jornal Anhanguera no Facebook. E aproveito para dar uma boa noite para o meu amigo veterano, embora mais novo do que eu, Veridiano Dyer. Veridiano Dyer, Veridiano Peixoto. Não. Ô, vontade, não. Tudo bem, Lê? Tudo certinho, graças a Deus, Veri. Como estão as coisas? Estamos indo, vamos lá, né? Porque agora a gente tem muita coisa para falar hoje. A gente tem aí os números da Covid, mas também tem muito para falar também sobre política, porque está aberta as temporadas das convenções municipais para as eleições 2020, que começam hoje, né? Elas são de hoje até o dia 16 de setembro, sob determinação do Tribunal Superior Eleitoral, já que a eleição é dia 15 de novembro. Um dia após aí a festa de Santana, né? O aniversário de Parnaíba. Mas como a gente sempre costuma fazer e dar aí, começar sempre com um boletim, o nosso boletim, os números da Covid aqui de Parnaíba, que foram atualizados hoje. Esses números são os números oficiais que estão publicados aí na página da Prefeitura do município de Santana de Parnaíba. Se você entrar lá, vai estar esses números. Os números são os seguintes: 2.669 casos confirmados, com 91 óbitos. Infelizmente, vieram a falecer aí mais 3 pessoas da semana passada para esta semana. A curiosidade fica que passamos dos 10 mil casos suspeitos. Temos aí 10.079 casos suspeitos. Isso não indica, que pode ser descartado também, não indicam que são casos confirmados, mas sim suspeitos. E internados, temos 12 internados. Esses internados, o que a gente tem, né, Veri? A gente não sabe qual é a situação que eles estão, se eles estão recebendo ventilação mecânica ou não, o caso da famosa intubação, ou se eles estão ali só no internado, no CTI, na UTI, mas em todos os casos tem 12 casos internados aí em Parnaíba. Mas aí a gente também tem aí uma notícia muito boa, como a semana passada, que foi na terça-feira, a gente sempre... A semana passada estava bem legal, né? Que era uma notícia um pouco menos agradável, uma mais agradável. E a mais agradável fica com a redução de mortes, né, Veri? Sim. Hoje, inclusive, nós subimos aí a matéria, né, que Parnaíba no mês de julho registrou 79 óbitos, né? Foi o recorde aí, a medição que ela é feita, pelo menos do portal de registro civil, ela é desde 2015 até agora, e julho 79 pessoas. Já viu uma tendência lá em junho 64, aí julho 79, e hoje pela tarde, ao verificar lá, ficou aí pelo menos registrado 44 óbitos no mês de agosto, tá? É o terceiro maior ainda neste período aí de 8 meses, mas também significa uma redução aí de 35 óbitos, né? De 35 óbitos a menos, no caso aqui 9 por Covid. Então, o que aconteceu em julho, que a Covid ela teve aí uma participação, se esse é o termo correto a ser utilizado, foi muito grande, pelo menos agora em agosto, apenas não, né? Nove óbitos aí que foram registrados, pelo menos até hoje. Falando aí para você, quando você disse da questão dos pacientes, né, internados lá no caso aí no Fernão Dias, 11 pacientes internados, 3 pacientes usando respiradores. Ah, legal. Tá? Então, tem aqui óbitos acumulados de não Covid 10, óbitos acumulados de Covid 36. Então, aqui o que acontece? Número de respiradores, no PAN Santa Ana são 5, nenhum está sendo utilizado, na UPA Fazendia são 4, nenhum está sendo utilizado, e lá no Fernão Dias, dos 36 respiradores, 3 estão em uso, né, e 33 não estão sendo utilizados. Só para atualizar aí a sua importante informação. E isso deixa mais importante ainda, porque a gente, graças a Deus, só temos aí quantos utilizados? 3, né?
3. Eu já saí aqui da página. 3. Graças a Deus, daqui a pouco eles tiram aí essa redução. Só vale lembrar também que essa redução de mortalidade, essa redução das mortes, ela não se dá somente da Covid, né, Veri? São registros em cartório, é geral. São os registros em cartório. Todas as informações que a Anhanguera veiculou quanto a número de óbitos, a fonte foi o portal de registro civil. Então, às vezes pode ter uma certa divergência com os números da prefeitura, mas nós optamos, né, porque o registro civil é aquela questão de cartório mesmo, ele leva talvez algum intervalo, ele tem um intervalo entre o óbito e o registro, mas é uma fonte oficial e aí não tem como. O óbito ele tem que ser registrado e uma vez registrado, ele é divulgado lá no portal. Tá, eu vou aproveitar essa troca de assunto aqui para dar boa noite. Boa noite, Rosana Cardoso, boa noite. Júlio Barros, meu amigo, boa noite, galera do bem, boa noite, Júlio. Henrique Gonzaga, boa noite, senhores, boa noite, Henrique. Roberto Valerian, grande senhor Roberto, boa noite, grande Leandro. Lorena Araújo, boa noite, Lorena, que está sempre conosco aqui. Magno Mori, boa noite, vereador. César Roverão, grande César, está sempre conosco aqui também, boa noite, César. Danilo Gonçalves, grande Danilo que trabalhou, Danilo hoje trabalha lá nas Senhores, né, sobre restaurantes e hotéis ali em Alphaville. Sindicato, bom, obrigado, Beri. Zezinho Scarpa, boa noite, meu amigo, boa noite, Zé. Grande Jairão, boa noite. Boa noite, boa noite. Ô, Veri, você que tem mais intimidade com isso, embora a gente sempre converse muito, mas eu gostaria que você desse uma pincelada, uma passada sobre a educação, porque a gente está me vazando o som, a gente está vendo, nós estamos vendo aí também que estão acontecendo anúncios do cancelamento das aulas do ano letivo em 2020, só com a volta desse ano letivo em 2021, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco desse tema aí que... Eu tô acompanhando aqui a live do prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, e também Carapicuíba, como Itapevi e Osasco, né? Suspendeu o ano letivo de 2020 para 2021. Falo isso pelos comentários, né? Que não tem como aqui dividir o som. Mas Carapicuíba entra nesse grupo aí também, que foi um movimento que começou com cidades do ABC, e aí veio para Mariporã, e aí Itapevi, Osasco. Hoje o Marcos Neves ele faz esse anúncio aí também. Há uma expectativa para que o Danilo João de Cajamar ainda essa semana faça o anúncio, né? E aí nós temos Jandira, Barueri, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. Eu acredito que, pelo menos vendo isso daí, que existe uma tendência para que as aulas realmente continuem da maneira remota e o presencial só venha a voltar em janeiro, né? Mesmo que o secretário estadual de educação, né, o Rosselli, ele disse que não, precisa se voltar pelo menos um dia presencial, enfim, mas a autonomia que os municípios dispõem. Então, eu acredito, pelo menos com a decisão desses 3 prefeitos aqui da região, é possível que os outros também sigam. Quando a gente fala da educação, né, Lê, já começa a transbordar, olha que termo bonito, transbordar informações e opiniões de como que seria realmente a educação, né? Como que vamos dar prosseguimento aí. Uma visão, uma opinião muito particular aí que eu tenho é que, não, olha, educação, a Covid acabou com a educação, a partir de agora teremos educação híbrida, né, que educação híbrida é um misto de educação presencial ou não, enfim. Gente, a gente está vivendo um momento único, né, uma pandemia que ela vem, não é uma particularidade do Brasil, de Santana de Parnaíba ou da região oeste. Na realidade, o mundo todo está preocupado, alguns países que optaram na volta às aulas presenciais, eles perceberam em poucos dias o aumento
dos casos de Covid. Então, e aí você começa a perceber, né, as pessoas ligadas à educação, gestores, não, é que a partir de agora vai mudar, que não sei o quê. E aí eu pensando assim, eu falei, gente, eu gosto de fazer umas analogias, né? Então eu penso assim, vamos tentar imaginar que estamos num carro, é um carro, e aí você está numa estrada e por algum motivo você tem um problema mecânico ou o pneu do seu carro fura. Furou o pneu do seu carro. Quando se fura o pneu de um carro, o que você tem que fazer? Parar para trocar. Parar para trocar pelo quê? Pelo step. Pelo step, né? E hoje você percebe que o step dos carros mais novos, eles são bem estreitos, né? Não é mais... Eles são bem estreitos. Então, você retira aquele step, você coloca no carro e você anda um determinado percurso até uma borracharia para fazer a troca do step e voltar com o pneu original, correto? Sim. Pelo menos eu vejo isso. Então, quando se fala do uso da tecnologia, então vamos tentar imaginar que a educação hoje é esse carro que estava numa estrada e por algum motivo houve uma pane, houve um certo problema, e aí nós pegamos o pneu convencional, que eram as aulas presenciais, e trocamos pelo step. Gente, ninguém vai ficar andando sempre com step. Tá? Ninguém vai ficar sem entender. Aí fala, mas isso tinha que ser feito, tal. Tudo bem. O uso da tecnologia, ele é utilizado em inúmeros setores, né? É o setor da saúde, o setor da segurança, a educação se dispõe de recursos, escolas, colégios particulares, já se utiliza. Agora, assim, você tentar criar um efeito ou criar uma nova maneira de educação, isso é complicado. Porque nós estamos falando de carro, mas se de repente quem está andando a pé, que são os alunos aí que não dispõem do carro para andar, que no caso não dispõem de informática, como que você vai pregar uma educação híbrida posterior à Covid se você não tem acesso, esses alunos não têm acesso, né? A gente sempre comentou isso, né, Veri, porque como que você, no mesmo universo que você distribui marmitex, exatamente para aquelas crianças cujos pais não conseguem fazer essa manutenção dessas muitas crianças que realmente a gente sabe que vão para alguma parte vão por causa da alimentação, né? E isso Sim. também foi muito falado, né? Porque a economia do gás, do botijão de gás, essas coisas todas. Como que você pode deixar falar para essa mesma criança da tecnologia, né? Do acesso do acesso à internet, né? Então, mas aí você pega, é o governo do estado falando, é os municípios falando, são gestores, olha, agora tudo mudou. Gente, tudo mudou, não foi só na educação, não. A gente está vivendo um período de exceção, tá? Um período de exceção, que me parece que os pensadores da educação não estão preocupados em repensar uma volta. Tá? Você não tem como quebrar todo um processo de educação. Mas a educação precisa mudar, muita coisa precisa mudar. Tá? Não é você simplesmente conectando um tablet, conectando e disponibilizar sem aquele envolvimento, né? Que olha, como que serão as aulas? Agora o aluno ficará em casa, ele terá autonomia, e aí vamos distribuir. Não, eu acho que é um momento de passar tranquilidade, tá? De passar tranquilidade, passar segurança, realmente já está no momento de repensar como que vai ser. O estrago foi feito, e assim, o estrago não foi feito só na rede pública, não. Tem escola particular que está fechando as portas, tá? Não adianta falar bem assim, eu tenho que ser melhor do que fulano, tenho que ser melhor do que ciclano. A gente não está no momento de concorrência, tá? A gente está no momento realmente de repensar, de ver, de pensar nos profissionais, de pensar nesses alunos. Hoje foi anunciado a questão da FUVEST, né? Sim. Que você até publicou. Cara, quase R$200 de taxa, meu. Sabe, R$200 de taxa. Que, do meu ponto de vista, isso é absurdo também. Mas os alunos têm uma isenção. Cara, R$200 é uma grana até mesmo para aquele que tem uma condição. Né? E aí olha como que a educação ela tomou rumos, ela vem tomando rumos que parece que foge daquilo realmente do que foi pregado. Então aqui até o César, ele acabou de confirmar aqui, aula em Carapicuíba apenas em 2021, tá? Então, quando o gestor vem a público e diz assim, olha,
2021, você não resolve a situação, mas você dá um respiro para os profissionais, para os pais, até mesmo para os alunos, certo? E a gente está esperando, realmente, o que vai fazer Santana de Parnaíba? Santana de Parnaíba vai fazer o quê? Vai tomar decisão, não vai tomar decisão, vai jogando aí, a gente vai fazer isso, vai refazer calendário, porque precisa nisso. Não, isso daqui é um assunto que tem que realmente ser discutido, tá? Trata-se de administração pública, trata-se do setor mais prejudicado em decorrência da Covid, que é o setor da educação, não é algo particular de Santana de Parnaíba, mas de todo mundo, mas precisa realmente vir a público e dizer, e aí, vai ou não vai? Vai ter aula? Não vai ter aula? Não, nós temos condições, não ficar nessa expectativa, porque as pessoas começam a olhar para o lado, falam, Osasco já tomou decisão, opa, Itapevi já tomou decisão, agora Carapicuíba já tomou decisão, a Cajamar anunciou, e talvez essa semana também vai vir a público. E aí, gente? Sim, sabe, são milhares aí de alunos, são milhares de professores, realmente é necessário vir a público e dizer realmente, há um plano? Se há um plano, apresenta, se não há um plano, ele tem que ser feito imediatamente, porque nós já estamos aí no mês de setembro, amanhã, olha, você fez uma frase, o agosto foi tão rápido que quando nós percebemos já estamos aí em setembro, né? Em setembro. Então, eu acredito que o recado está dado aí. Todos os municípios no entorno aqui, vizinhos a Santana de Parnaíba, já tomaram a decisão. E aqui ela tem que ser realmente comunicada, porque a rede ela é totalmente municipalizada. Há uma diferença de Carapicuíba, há uma diferença de Osasco e de Itapevi, porque parte da rede é municipalizada. Eles têm lá as escolas do estado, como aqui também as ETECs. Só as ETECs, tá? Os demais aí, o município, é municipal. E aí, vai tomar decisão, não vai falar, vai sim, vai voltar? Então tem que vir a público realmente, não esperar cair no período eleitoral, tá? Para vir a público e falar, olha, teremos ou não teremos, tá? Sim. Mas isso. Então, é isso então. Para virar aqui, vamos dar uma boa noite para o Doug Kuber. Grande Serginho Vieira, meu amigo de rádio. Abraço, Serginho. Boa noite para o Renato Bezerra. O Sérgio Roverão também já falou, que nos informou aqui sobre Carapicuíba. Vilma Maria de Jesus, boa noite. Adri Coneglian, boa noite, Adri. Obrigado, muito obrigado pela audiência. Ô, Veri, e aí a gente vai falando desse negócio de aula, essas coisas todas, uma coisa que você me chamou a atenção, eu não estava aqui em Parnaíba, que foi esse fim de semana mais quente. Esse fim de semana que tirou a galera, literalmente a Covid parece que entrou num processo de suspensão, porque as praias encheram, tanto o litoral paulista quanto o litoral carioca. Você também deu uma passada aqui pelo Centro Histórico, pela 14 de novembro, aqui Praça 14, a Praça da Matriz, parece que estava tudo muito cheio e tal. E existe embora a letalidade ela atinja um platô, ela esteja em decorrência, parece que acabou, né, Veri? Parece que a Covid passou. Cara, chamou muito a atenção esse caso, porque o Estado de São Paulo ele publicou uma imagem, né, de Ipanema, no Rio de Janeiro, e aí já falaram que era fake news. Pô, o jornal Estado de São Paulo, né, que é considerado, está entre os 3 maiores jornais aí do país, ao lado da Folha de São Paulo, ao lado do Globo, eles tiveram que vir a público dizer que a foto que eles colocaram não era um fake, cara. Porque ele mostrou lá a zona sul do Rio de Janeiro, mas tomada por guarda-sol. E aí já vieram, né? Não, isso não é foto antiga, pá, tal. A capa de hoje do jornal A Tribuna de Santos, ela foi... O editor ali, ele foi sensacional. Ele falou, a pandemia acabou? Ponto de interrogação, porque estava lotado. Né? Ou foi registrado pela concessionária, entre sexta-feira e sábado, mais de 150 mil automóveis desceram para o litoral paulista. E aí eu tirei como exemplo, devidas às proporções, ontem mesmo, passando aí pelo centro de Parnaíba, e assim, alguns
com exceção lá do bar do Titó, que estava fechado, todos os outros comércios já estavam abertos, né? E assim, gente, você via o pessoal. E o que mais me chamava a atenção, Lê, é que aparentemente as pessoas que estavam no centro histórico, que domingo é um dia de fluxo, ele possui um fluxo de turistas muito grande em Parnaíba, né? Para quem conhece aqui Parnaíba, dia de sábado parece que o pessoal mesmo de Parnaíba vai à praça. Já domingo, o fluxo começa a ser de pessoas de fora. E aí você passa, você vê carros com placa de São Paulo, carros principalmente de São Paulo. Então, opa, tá um dia de sol, vou lá para Santana de Parnaíba, aquela cidadezinha majestosa ali e tal, não sei o que, vou ver. E aí vieram, cara. Né? A impressão é essa, você via nitidamente. E é preocupante. Né? Inclusive, teve até comentários na matéria. E aí, acabou, não acabou, que não sei o quê. E essa preocupação, ela redobra, porque a partir dos próximos 15 dias, nós saímos do inverno, né, e nós entramos aí no período mais quente. Eu falo mais quente porque eu me recordo do 7 de setembro, né, quando eu era professor da rede municipal de Santana de Parnaíba, tem o desfile de 7 de setembro na Tenente Marques. E era muito comum, cara, você ir lá no desfile... É aquele calor, mas assim, aquele calor mesmo, chegava 3, 4 horas da tarde, tudo já tinha encerrado e chuva, né? Aquelas pancadas. Aí eu tiro como referência isso, 7 de setembro. Algo que não vai ocorrer esse ano, o feriado terá, mas não vai haver a manifestação cívica. Então, olha o que está se vendo, o que pode ocorrer aí para frente, né? Se no final de semana o Rio de Janeiro, que nos últimos 15 dias a taxa de letalidade ela praticamente começou a aumentar muito, São Paulo que, estamos no platô, opa, já vejo gente aí, já vejo especialista falando, não está no platô coisa nenhuma não, meu, você está aí com mortes, tá? Você teve não houve uma ocupação tão grande das UTIs, aquela ideia do colapso, ela parece que ela já foi passada. Foi controlada, né? Foi controlado, mas os óbitos ainda estão continuando, cara. Né? Não é aquela imprensa funerária, como já apelidaram aí, não, os óbitos estão ocorrendo. E aí você começa a ver uma manifestação como essa, de que nada está tranquilo, e o que chama atenção é a ausência de fiscalização. Tá? Você lembra quando nós falamos lá no início lá das lives, antes mesmo das lives, em publicação falou, olha, a Covid ela começa a ter impacto, primeiramente ela vai ter um impacto na saúde, depois ela vai ter um impacto na educação, que foi algo quase simultâneo, e posteriormente ela vai ter um impacto na segurança. Porque, olha, é proibido isso, é proibido aquilo, aí eu escrevo, coloco lá inúmeras restrições, mas e a autoridade para inibir essa tal liberdade aí? Porque o que está se vendo, não vou falar isso em Parnaíba específico, Osasco está assim, mostrou esses dias a imagem da Antônia Arru, cara, parecia véspera de Natal, né? E Barueri tá acontecendo isso aí também, então o pessoal tá saindo como se nada tivesse acontecendo, né? E aí a reinfecção da Covid, que não tá, então recai agora realmente as autoridades dos municípios, se é proibido aglomeração, se é isso, se é aquilo, é questão de ter um consenso, porque eu falo, esse plano São Paulo, do governo estadual, é trocar pneu com o carro andando, cara, cada hora é um negócio, muda isso, muda aquilo, e aí vem dados, não, temos capacidade de estar no verde. Alguns prefeitos têm o bom senso, né, que mesmo indo para um plano superior, olha, plano superior, plano inferior, tem o bom senso. Tem outros que não, tem outros que tá lá no vermelho, mete um decreto, como aconteceu no interior de São Paulo, e já quer ir para o verde e abrir tudo. Então é questão de ter realmente o bom senso. É preocupante o que virá aí nos próximos 15 dias, com finais de semana muito semelhantes do que nós presenciamos nesse último. Deixa eu dar uma boa noite aqui também para o Sandro Medeiros. Boa noite, amigos, boa noite. Seu Carlos Silva, boa noite, concordo 100%. Boa noite, seu Carlos. Janaína Cassiane, boa noite, Janaína. Janaína que sempre está com a gente também. Então, já para que a gente vai falar o que virá daqui dos próximos 15 dias, eu digo para o que virá os próximos 15 dias para você, Veri. Virão as convenções partidárias para a eleição 2020, essa eleição que para mim ou para nós, coloco aí a gente no plural, será uma das eleições mais ricas de conteúdo
mais disputadas em Parnaíba, uma eleição mais aberta aí que a gente pelo menos vai ter aí nos últimos 20 anos de Parnaíba. Então, antes de começar a gente bater um papo aqui, deixa eu só passar para você que o PTB, por exemplo, vai fazer a sua convenção dia 4/9. Eu vou falar aqui os partidos que têm pré-candidatos ao executivo, tá ok? Então, PTB 4/9 na sexta-feira, o PRTB também 4/9 na sexta-feira, o PT 7/9 no feriado, exatamente que você deu exemplo aí no feriado de 7 de setembro, e o PSD de 5/12/9. 5/12. 5/12. E o PSDB, a gente não tem nenhuma informação, são esses os partidos que saem aí com candidatos ao executivo. E aí? Como diz, o bicho agora vai pegar, né, cara? Essa semana, pelo menos até segunda-feira, dos cinco postulantes, os pré-postulantes aí, que se tornarão postulantes a ocupar a cadeira da Monte Castelo, isso se a sede da prefeitura ainda estiver na Monte Castelo, né? Isso. Ou se não, ocupar a cadeira lá na Mascarenhas, né? Lá no Paço Municipal, no ponto mais elevado. É só um adendo, cara, eu lembro muito Araçariguama, né? Quando nós íamos lá em Araçariguama por questões do jornal, quem não conhece Araçariguama, cidade aqui do lado de Pirapora, a prefeitura transferiu a sede, né, há poucos anos, lá para cima, né? Lá no morro, lá no ponto mais alto da cidade. Então, você olha à direita, você vê a Castelo Branco, e você olha à esquerda, você vê toda a cidade, assim. A gente até comentava se isso era uma maneira de mostrar o poder político, né, diante do cidadão. Aqui na Mascarenhas, talvez nem tanto, porque você não tem uma visão do centro histórico, né? Ela é meio que obstruída ali, mas enfim. Então, os postulantes que ocuparão a Mascarenha ou ocuparão a Monte Castelo aí no próximo ano. Cara, assim, eu costumo dizer que parece que a pré-campanha ela é mais interessante do que a própria campanha, né? A campanha ela é cheia de formalidades, cheia de restrições, você não pode isso, você não pode aquilo. Na pré-campanha, hoje, pelo menos desde da última eleição, quando a gente retoma que os dois nomes, ou os dois partidos que disputaram a eleição presidencial, o que foi determinante foi a pré-campanha, né? Lembra-se lá que o Lula voltou com a caravana, vamos lá, foi para o Nordeste, o Bolsonaro também começou a visitar, que ninguém levava muito a sério a candidatura dele, e ele saiu, né? Inclusive foi até acusado de utilizar verba parlamentar para fazer pré-campanha, e o resultado foi aquilo. E aí o Alckmin, o Ciro Gomes, a Marina Silva, que falaram, não, quando chegar na campanha, nós vamos... O que aconteceu? Nada, né? A Marina perdeu lá não sei quantos milhões de votos, o Alckmin foi uma vergonha nas urnas para quem disputou uma eleição em 2006, na época com o próprio presidente Lula, e foi bem no primeiro turno, né? Mas aí chegou no segundo turno, o Aécio Neves decidiu não apoiá-lo, as coisas assim do PSDB que são muito interessantes. Então a pré-campanha ela é realmente muito importante. E aí você começa meio que destacar aqui em Parnaíba. O grupo da situação, no caso do PSDB, eles não realizaram a pré-campanha, como se tivesse uma carta essencial, vamos rasgar e vamos acreditar que a nossa gestão, independente do nome que será indicado, é suficiente para que possamos. Né? Então, ou rasgaram essa carta ou tem um zap, né? Que é aquela carta que sim, eu acho. Eu não jogo truco, mas Não, também não sou muito fã de jogos, né? Mas você percebe que, assim, talvez a grande aposta não está no nome indicado. Sim, está no histórico desses últimos 7 anos da gestão. Isso é muito evidente pelo discurso, pela narrativa que tem sido utilizada. Sim. Fizemos isso, fizemos aquilo. Inicialmente se fazia muito comparativo de governo, né? Olha, o governo X não fez isso, nós fazemos, tal. E aí isso foi meio que abandonado, então tá nessa questão. Os nomes aí, né? Cada dia vem um nome, tanto nós quanto a Folha de Alphaville já publicamos aí nomes como do Fábio Mendonça, do Hélio, do
Bruneto, do vereador Marcos Tonho. Então pode ser que ou seja um desses 4 o nome, ou pode ser um outro nome, mas eu tenho uma perspectiva que não é um nome que vai chegar assim e vai falar, nossa, que nome. Não é, porque o nome principal do partido ali, que é o César e o próprio Elvis, estão impedidos da disputa. Né? E aí você começa a ver, de repente, o crescimento, né, um crescimento notável do nome do ex-prefeito Silvinho Peccioli. O Silvinho ele estava trabalhando muito nos bastidores aí da questão da pré-campanha, e continua. Se você acessar lá a página do pré-candidato, você não encontra muita coisa, mas aí você vai nos apoiadores dele e você percebe reuniões aqui, reuniões ali, enfim. Né? E então, assim, no meu ponto de vista, a situação ela ainda tem uma vantagem devido a ser situação, o uso da máquina, ter aí vereadores eleitos que tentarão a reeleição, né? A figura carismática do César, né? O César hoje ele vem dividindo o seu tempo entre os compromissos parlamentares de deputado, mas você vê quem está conversando lá nas reuniões com as lideranças políticas é ele. O Elvis esteve aí nesse final de semana numa reunião do partido do PSDB, pelo que deu para ver, mas assim, o César está assumindo principalmente essa questão da candidatura das mulheres, né? Então o César está lá abraçando, o César está declarando, tá? Então isso daí talvez trabalhar esse lado carismático do deputado que saiu aí vitorioso em 2012, saiu vitorioso em 2018. Então, a grande aposta, talvez, do PSDB, independente do nome, é esse histórico dos últimos 7 anos. E aí você pega a candidatura do Silvinho, né? Porque essa disputa entre famílias, né? Que agora nós podemos falar que é uma disputa de cunho até meio que familiar, Silvio César. E aí o que aconteceu? No ano passado foi meio que discreto, aí o Silvinho vai ou não vai ser, enfim, aí quando nós fizemos a live aqui, ele veio, né, e disse na nossa live, eu sou pré-candidato do partido, enfim, e aconteceu um histórico, o Silvinho, ele, durante muito tempo, ele foi do Democratas, antigo PSL, e aí, não sabemos o motivo com o Democratas, aí ele foi para o PSD, porque ele tem uma amizade muito estreita e duradoura com o Gilberto Kassab, que é presidente do partido, e aí aparece a figura do filho dele, né, o Silvinho Filho, como presidente do partido também, assumindo uma liderança, e um modo de se fazer uma pré-campanha até diferenciada, né, porque talvez, até nesse momento, o Silvinho Filho, ele vem fazendo uma campanha híbrida, que o pessoal gosta desse termo, né? Então ele faz muito uso das redes sociais e ao mesmo tempo também ele está indo fazer visitas. E é uma estratégia inteligente e proveitosa, porque ele não vai junto com o pai dele para essas reuniões. Então, queira ou não, eles estão trabalhando em 2 frentes. Certo? Sim, pela semelhança do nome, né? Que ele realmente, como nós falamos, ele apareceu como filho do ex-prefeito, e hoje ele já tem até uma certa autonomia, né? Sou filho do prefeito, mas também sou presidente de um partido e sou pré-candidato a vereador. Então, enquanto o Silvio pai está numa reunião X, o Silvio Filho está numa reunião Y. Enquanto o pai se encontra com pessoas do grupo A, ele está se encontrando com pessoas do grupo B. Então, olha que estratégia interessante. Rompe aquela ideia de pregar para convertido, né? Sim. Porque pregar para convertido em eleição não vale nada. Se você já sabe que o cara é seu eleitorado, se o cara vai votar em você, para que você tem que procurar, tem que expandir? Porque se ganha eleição com votos. Eleição é quantitativa. Tanto o voto da periferia quanto o voto de Alphaville, o peso é o mesmo. Tanto o voto dos 16 anos quanto o voto dos 70... Se for votar, é o mesmo voto, né? E é uma coisa interessante que você falou, Veri, que é uma coisa que a gente lembrou também, principalmente eu falei que você falou que foi bem legal, que eles queimaram esse tempo de pré-campanha, né? Não fazendo, e eu falei também
que o cara vai precisar, o candidato que apoiar, o candidato da situação, ele vai precisar voltar na casa para levar o candidato da situação, já que ele não o tem, ou pelo menos a gente acha que ele não o tem, né? Se eu for o candidato da situação, eu ainda não sei quem será o candidato ao executivo. Nisso, o PSD já está levando uma certa vantagem, porque e tantos os outros também, como o PRTB, que já tem a capitã Juliana, também o PTB, que já tem o Danilo, porque já levam o candidato, né? Já levam. Os vereadores que estão nessas siglas, PTB, PRTB, PT, PSD, eles já estão. Até o PSC, que eu acho que vai apoiar o Danilo, né? Não, é certo, vai apoiar o Danilo, ele já leva o candidato. Sim. Você já é uma frente a mais que você abre, né? Você tocou num ponto interessante aí, que eu ia até chegar no nome do Dr. Danilo. O Dr. Danilo, a pré-candidatura dele, ela tem 2 momentos, né? Aquele momento de 2019, é do pré-candidato, Dr. Danilo, ex-diretor da USA, do PAN Santa Ana, enfim, né? Então, aquele nome que ele aparece dentro de um cenário ainda incerto, porque quando o nome do Dr. Danilo começa a ser ventilado lá em 2019 como um possível postulante à candidatura de prefeito, a situação é outra. Você não tem o nome do Silvinho, né? Doutora Juliana, acredito que também não tinha se apresentado. Estava também ali paralelamente, em dezembro, o nome do Leandro Monteiro, do PV, que também estava querendo disputar, mas aí, enfim, teoricamente, né, o Elvis teria que indicar alguém, e aí tem esse momento. Nesse momento, o Dr. Danilo passa de 2019 para 2020, passa de uma maneira relativamente tranquila, talvez como o único nome naquele momento que poderia fazer frente ao governo do Elvis, tá? Não atacava, né, evitava fazer comentários sobre a administração. Me recordo isso, que no final do ano eu encaminhei perguntas ao Silvinho, ao Leandro e ao próprio Dr. Danilo referente a uma matéria sobre as obras que seriam inauguradas neste ano eleitoral, neste período, né? E o que eles achavam disso. Ele preferiu não se manifestar, o Leandro se manifestou, o Silvinho também se manifestou, enfim. E aí você tem um outro momento, um segundo momento já do Dr. Danilo, mais ferrenho, mais crítico à administração do Elvis, né? E aí você começa a perceber ele através das lives dele, através de vídeos, fazendo críticas realmente à administração. E assim, hoje eu vejo dentro de um cenário político que uma das bases, talvez a mais importante que o doutor Danilo tem, ele repousa em nomes de políticos, no caso parlamentares, de Santana de Parnaíba. Então eu destaco aí que hoje o doutor Danilo, ele passeia, o nome dele passeia aí em todos os setores de Santana de Parnaíba, principalmente aqui na região da Fazendinha, no centro, talvez em Alphaville, mas ele tem aí nomes do lado dele como o pastor Ebenezer, como do vereador Ângelo e do ex-vereador Dr. Rogério. Então, esses três nomes, no meu ponto de vista, é o alicerce da candidatura hoje do Dr. Danilo. Tá? Se ele não tivesse esses 3 nomes hoje, o doutor Danilo ele seria um candidato a prefeito e aí? Então, esses 3 nomes hoje, eu acredito ser realmente figuras determinantes. Então, aí você tem o Ângelo, que foi para o PTB, você tem o doutor Rogério, que era do PCdoB, foi para o PTB também, o pastor Ebenezer, que é do PSC. E aí você, quando traz, então, então você tem aquele doutor Danilo, pré-candidato de 2019, né, como talvez o único nome, a única força para fazer uma oposição até que meio light em relação ao candidato do Elvis. E aí, com a entrada, pode ser uma coincidência, com a entrada do Silvinho no páreo, com o nome do Silvinho ventilando aí, você já começa a perceber o doutor Danilo mais crítico à administração. Então, seria isso daí. E aí você tem também a doutora Juliana,
né? A doutora Juliana, que ela se apresentou recentemente, é uma pessoa muito conhecida na região, dentro do meio militar, até pela condição de capitã dela, é médica em Barueri, então ela não tem uma atuação de funcionalismo público dentro de Santana de Parnaíba, mas ela já se mostrou uma pessoa com conhecimento apurado de administração, tá? Ah, mas ela nunca foi prefeita. Tá, tudo bem, ela nunca foi prefeita, enfim, se a gente tentar ficar julgando nesse caso aí quem foi e quem não foi, é meio complicado. Mas ela mesma, na nossa live, ela falou da questão como que a gente pode, do modelo, né, do modelo de administração que tem, militar, e também essa questão de ser conhecedora de uma das áreas mais carentes em qualquer lugar, que é a área da saúde. Sim, sim. Então, ela se mostrou, ela apresentou na nossa live aí realmente da questão do turismo. No meu ponto de vista, foi a opinião mais contundente, quando ela falou aí, ó, o turismo precisa, tratou realmente, deixou nítido ali como um plano realmente de desenvolvimento econômico em um momento no qual há necessidade de um desenvolvimento de algum setor que venha substituir a área industrial, a área de serviço, a área comercial. E aí você também tem a figura também do André Bastianon, militante cultural, conhecedor de Santana de Parnaíba, né, que exerceu o cargo aí público, que vem com o PT, né, um PT aí ainda tentando consertar os cacos, mas é um partido forte. A gente não pode subestimar o PT. O PT disputou a eleição com o Bolsonaro e teve 43 milhões de votos, né, no Brasil. Então, e aí, ressaltando quando você diz aí no início, é uma eleição interessante? Sim, a eleição mais interessante da região, porque ela não está voltada para aquilo, eu já sabia que isso poderia acontecer. De repente, no final, pode ser que a história se repita. Pode ser que a história se repita, mas nesses bastidores, nesses dias que antecedem as convenções, as especulações, quem é, quem não é, então nós conhecemos os candidatos a prefeito, com exceção aí do grupo do Elvis, mas quem são os candidatos a vice? Então já começa a se criar uma certa expectativa, porque o que aconteceu? Quando o César foi cassado, a chapa foi cassada do César e do Borelli. Mas nós pegamos um fato, escolhemos o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, né? Ele foi afastado. Quem que assumiu? O vice-governador. Quando o Mário Covas faleceu, quem que assumiu? O Geraldo Alckmin. Sim. E depois o Geraldo, ele ganhou aí mais 2 eleições. Mas a gente tem uma situação dessa em curso, que é o Bruno Covas. Bruno Covas, né, devido aí à saída. Na presidência isso ocorreu com o Temer, né, isso ocorreu lá com o Collor, quando ele teve o processo de impeachment, que aí veio o Itamar, com a Dilma e o Temer. Então, assim, a figura do vice, ela é importante, ela é extremamente importante, porque se acontece alguma coisa com o prefeito, o governador ou o presidente, quem vai assumir é o vice. Então, nesses bastidores, nesses dias que realmente antecede aí, está pautado realmente, né? Quem é o vice? Por que esse vice? Qual a justificativa da escolha desses vices? Então, é interessante. Política, eu adoro política, e a eleição é o momento maior, né, da política, porque é ali que se decide o que vai ocorrer nos anos seguintes. E até do Estado democrático, né, Veridiano? Que a gente vive, que queira assim, queira não, as pessoas falam de urna, caramba fora, mas é uma decisão aí, é uma decisão do povo, uma decisão da população, é um voto que você vai lá e deposita, mesmo que aquele que seu candidato que da sua escolha não venha a ganhar, foi uma opção sua, uma representatividade, né? A gente vale, deixa eu só dar uma boa noite aqui para o Marcos Wellen. Joia, Marquinhos? Adriana Vieira, Célio Rocha Júnior, boa noite. Christian Rune, boa noite. Muito obrigado pela audiência aí. E a gente também não pode esquecer, Veri, que esse ano nós não temos coligação no Legislativo, né? Nós temos aí uma chapa pura, né? Que o pessoal fala chapa pura, embora as coligações elas venham a acontecer no Executivo, a gente não tem essa coligação ela sendo levada para o Legislativo. Então fica muito importante aí também
aqueles partidos os quais têm cabeça de chapa, que no caso do Executivo, o PSD, o PT, o PRTB e o PSDB, que provavelmente vão fazer aí algumas cadeiras a mais, a gente nunca sabe qual vai ser aí o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário, mas tem-se aí a projeção que sejam partidos aí que vão puxar votos, que vão dar uma certa vantagem aí também para quem está na legenda, né? Você tem algum palpite? Como que ficaria? Sem nomes, numericamente. Como que você acha que seria a composição da próxima Câmara? Em números. Situação e oposição. Situação sendo agora o PSDB? Sim, o PSDB e os seus partidos, aí, o PSDB como satélite, né? E os seus partidos aí no entorno da... Juntando oposição e situação, é isso? Não, da situação. Vamos lá, os aliados do PSDB, que agora não vai ter essa coligação, né? É uma eleição estanque, cada um por si para... Vamos lá. O PSDB, hoje o PSDB ele dispõe de 3 vereadores, né? 4 vereadores. Ele dispõe de 4 vereadores, mas ele elegeu na última eleição 3 vereadores, porque ele elegeu o Marcos Tonho, Adalto e Amâncio. Sim. O Amâncio, ele saiu, então nós temos o Marcos, nós temos o Adalto, o Ronaldo Santos e Gino. É? Nós temos esses 4 nomes aí. Eu acho que mantém as 4 cadeiras. Você acha que mantém 4 cadeiras? Eu acho. Tá. E os outros partidos aí no satélite do PSDB? Eu acho que 4 cadeiras, o PSDB faz 4 cadeiras, já sobra 13, né? Sim. Eu acho que o PSD faz entre 3 e 4, eu vou colocar 3, eu vou chutar baixo. Tá. 3. O PSD faz 3, sobra 10 cadeiras. Eu acho que o PTB faz entre 2 e 3, mas eu vou chutar 2 cadeiras. O PTB faz 2 cadeiras, a gente sobra 8. Eu acho que o PSC, eu não sei como o PSC vem, mas deve fazer entre 1 e 2 cadeiras também. Tem o MDB, né? Provavelmente aí o PSC faça aí, vamos pôr 2 cadeiras, sobram 6. Tem o MDB que eu acho que faz 1. Tá. Né? Sobra 5. Eu acho que o PT faz 1. Eu não sei os candidatos, mas por ter uma cabeça de chave, ele pode vir a fazer 1. Sobra 4. Você tem aí o PRTB, eu não sei se faz. Aí você tem uma distribuição aí entre Podemos, entre Avante, DEM, que está bem distribuído. Mas eu também acredito, eu vou muito nesse seu raciocínio, nesse seu apontamento. Eu acredito que os partidos aí, o PSDB é um partido que vai realmente, talvez, fazer o maior número de vereadores, seguido do PSD, né? O PSD também, que tem nomes aí. O PTB que ele já sai na condição de 2 vereadores eleitos e um ex-vereador, né, que a gente sabe que são forças locais, tem isso daí também que são forças locais. O PSC, que vai indicar aí, que está coligado com o doutor Danilo. O PT talvez realmente possa ser que tem um movimento aí que, vamos dizer, né, como diz a esquerda, de repente aí pode fazer. E aí você tem, como você diz, você tem o Alemão da Banca, que foi o vereador mais votado da última eleição, né? Você tem a vereadora Neuci, você tem o Hugo Silva, você tem a Sabrina Colella, você tem o Luciano Almeida, do PR. Então, essa galera, né? Isso, essa distribuição aí, ela meio que tem o Nilson, né? O Nilson, o presidente da Câmara, que está no Podemos, e olha que distribuição interessante. Então, hoje você começa a perceber que é óbvio que é muito mais fácil você fazer indicações e talvez ter uma certeza quase absoluta por parte da oposição do que mesmo da situação. Sim. Mas dessas 17 vagas, aí na hora que você fala, olha, o PSD pode fazer de 3 a 4 cadeiras, o
sei lá, o PTB pode fazer de 2 a 3 na condição, e aí você oscila entre 5 e 7. Olha, o PSC pode conquistar. Eu torço para que realmente isso ocorra, porque aí você vai ter uma Câmara, né, a sua Constituição, você vai ter uma Câmara equilibrada ali, cara, apesar que nós sabemos muito bem, né, que dependendo quem ganha a eleição, antes mesmo de assumir a Câmara, os bastidores do pré, como que é, de assumir, ali é conversado nos bastidores, mas até mesmo, às vezes a gente foca muito no executivo, né, o executivo, mas a briga também no legislativo, ela tá interessante, tá muito interessante. Sim, é muito interessante. A gente tem que lembrar, todo mundo. Esquecer, tá mas também, o PSB também, né? Ah, o PSB também. O PSB também é um partido aí já tradicional aí em Parnaíba. A gente tem que lembrar que isso é só um achismo, é um exercício de futurologia. Sim. É um exercício de futurologia, porque tudo depende de quem vai sair, depende das convenções que estão abertas as temporadas de convenções. A gente já está estourando o tempo aqui. Deixa eu dar meu boa noite aqui para Sandra Brebal. Olá, Lele. Olá, Sandrinha. Obrigado. Thomas Yamamoto, que está sempre por aqui. Boa noite, Leandro Veridiano. Boa noite. Fátima Tomás, boa noite. Juscelia Costa Moto. Dani Laço, Mota, desculpa. Dani Laço, boa noite. Poliana Faitaninho, é isso mesmo? Se eu pronunciei errado, me perdoa. Boa noite, Aguinaldo Moreno. Aí, o Aguinaldo é PSD. Boa noite também, Aguinaldo. Muito obrigado pela audiência e também pela paciência. Já estamos aí com 50 minutos. Obrigado mesmo a presença de vocês. Eu lembro para vocês sempre curtirem a página do Jornal Anhanguera, curtirem essa live. E trago aí uma novidade para vocês, que provavelmente a gente já está nas 3 principais plataformas de podcast que a gente tem, que é o Google Podcast. Nós estamos aí também lá no Spotify Podcasts. Então, o Em Questão, tudo que a gente fala aqui está sendo transcrito para podcast, para você poder ouvir aí no celular, essas coisas todas. É claro que não está atualizado, é óbvio que não está atualizado. Até o final da semana vai estar atualizado, tá bom? Então, se vocês quiserem nos seguir lá também, eu já agradeço de antemão, tá bem? Muito obrigado mesmo. Boa noite, Ju. A Ju tá me dando boa noite, Juliano Walker. Boa noite, Ju. Até semana que vem. Veri, boa noite. Na próxima a gente faz um bolão aí com a galera que assiste. Eu não vou mais entrar nessa história de bolão, porque em 2016, tá lembrado, né? Contando aqui rapidamente, em 2016 nós fizemos aí todas essas expectativas, mas assim, a gente tá com uma visão até meio que limitada, né? Dentro do poder ali, que nós atuávamos no legislativo, e esquecemos o que acontecia aqui fora. Hoje a condição meio que se inverteu, né? Hoje a gente tem muito contato aí com as pessoas reais, as pessoas que votam, as pessoas que têm anseios, as pessoas que têm angústia, a pessoa que está desempregada, a pessoa que enfim... E a gente também conversa com todo mundo, né? Conversa com pré-candidatos a vereadores, da situação da oposição, líderes partidários. A gente o que eu falei uma vez, com todo mundo, o Anhanguera é um jornal da cidade, ele não é um jornal de uma administração, ele não é um jornal de um grupo de pessoas, de um segmento. Ele é um jornal da cidade. Até a escolha do nome, o Anhanguera, tem gente que fala, Anhanguera. Não, é Anhanguera, enfim, nós temos lá leitores de Goiás, né, que a galera também, devido a um mal-entendido, né? Uma confusão lá que quando o Bartolomeu Bueno da Silva também visitou lá, o filho visitou Goiás. O Goiás, exatamente. Visitou Goiás, fundou Goiás, enfim, lá tem a TV Anhanguera, né, repetidora da Globo, então, vez outra, tem gente que pensa que o nosso discreto, pequeno jornal aqui, ele tem alguma ligação com algo maior, enfim, mas não. O interessante é que na próxima live, segunda-feira, pelo menos aqui pelas datas, se o PSD confirmar para o dia 5, nós teremos a definição de 4 partidos. Mas, independente disso,
independente disso, não vamos esperar até segunda-feira. Acabou as convenções, a matéria já está no ar, falando um pouco das tendências, falando o nome dos vices, falando dessas convenções, tentando conversar realmente com as lideranças políticas. Então, nós entramos num período aí de cobertura, não vamos esquecer os outros assuntos, né? Nós estamos aí vivenciando uma pandemia, qualquer novidade, mas aí a gente já mergulha na cobertura das eleições, nas eleições de 2020, que realmente, com todos os problemas enfrentados este ano, é uma maneira, né? Uma maneira de repente, se manifestar, é uma maneira de escolher, ver o que é melhor para a cidade. Então, nós temos esse compromisso, e assim, não é um compromisso firmado com partidos e candidatos, não. É compromisso firmado com a população. Eu sempre falo que o Anhanguera, ele não é nem situação, nem oposição. O Anhanguera é informação. Sim, porque na realidade, se a gente imagina, às vezes as pessoas perguntam assim, o que é mais importante para um jornal? Leitor. Sim. Porque quanto mais leitores você tem, mais visibilidade você passa a ter, mais importância você passa a ter, mais o mercado, como é o comerciante, o empresário, tem muita gente lendo aquele jornal e, consequentemente, passam a anunciar com você. É a mesma coisa, o que o político ele precisa? Os políticos, nesse exato momento, o que eles precisam? Eles não precisam apenas de partido, eles não precisam apenas de dinheiro, eles precisam, sabe do quê? De pessoas que votem neles. Votem neles. Então, a conquista é a mesma. Às vezes a gente até confunde leitor com eleitor. Às vezes no impresso, teve situações no impresso de eu escrever bem assim, os leitores do jornal Anhanguera. A gente, não é leitor, não é eleitor, é leitor, né? Então, é uma linha tênue que divide. Então, é assim, o jornal tá aí, ó. O Jornal da Cidade, a Lorena falou aqui, é bem isso mesmo, Lorena, é o nosso jornal, né? O Jornal da Cidade. Isso é bacana, a responsabilidade, o compromisso que nós temos de levar a vocês de Santana de Parnaíba e da região, os fatos. Aqui a gente faz uma análise, aqui a gente bate um papo e tal, mas o que é vinculado lá no portal, e logo nós vamos voltar aí com o impresso também, são informações. São informações dos órgãos reguladores, são informações das prefeituras, são informações do legislativo, são informações de pessoas que realmente o compromisso é isso. O compromisso não são com grupos distintos, o compromisso são com todos, desde o político, ao comerciante, ao empresário e ao cidadão. E principalmente ao eleitor, ao leitor. Leitor. E agora nós mergulhamos realmente aí na cobertura dessas eleições, né? Acredito que até dia 16 que está chegando já temos definidos os nomes aí, e nós vamos tentar ouvi-los novamente na condição de candidatos, com perguntas, né? Com perguntas referentes a planos de governo, para que possa realmente esclarecer e orientar, porque o nosso papel é fornecer o máximo de informações para que você, leitor, no dia 15 de novembro, faça a melhor escolha. A melhor escolha. Tudo bem? Veri, boa noite quem ficou com a gente até agora. O Veri fala pra caramba, a gente já estourou o tempo demais. Mas enfim, uma hora. Mas enfim, o papo tava bom. E é isso aí. Até segunda-feira que vem, às 19h30, aqui na página do Jornal Anhanguera. Curta, siga, compartilhe. Até mais. Tchau.